pessoal, boa tarde a todas e todos. A gente está começando um novo Palanque 247. Hoje eu estou aqui com o Alex Sonic, que vai entrevistar comigo o deputado federal Carlos Zaratini, candidato à reeleição pelo PT aqui de São Paulo. Tudo bem, Alex? Deputado? Tudo bem? Bom? Obrigada. Boa tarde aí a todos que estão nos ouvindo. Legal. Deputado, vamos começar falando já de eleição, né? Depois a gente tem muito assunto aí para falar de prisão do Lula, arbitrariedades contra o PT. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta sobre a bancada do PT na Câmara, que em 2014 perdeu muitos deputados, né? Foi um momento muito difícil, inclusive em 2016 também, quando perdeu muitas prefeituras. Mas vocês perderam 18 deputados, né? Diminuiu bastante. Qual que é a expectativa para esse ano? Aumentar quanto? Na verdade, nós não perdemos 18, nós perdemos 10 e depois 8 saíram do PT, né? Durante o mandato de 2014 até agora, até o ano passado. Foram eleitos pelo PT Foram e depois eleitos mudaram pelo partido. PT e mudaram de partido, né? A nossa expectativa agora é de aumentar a nossa bancada, porque a situação política mudou no país. Nós, em 2014 e 2016, sofremos um ataque cerrado, tanto da Lava Jato como da mídia, né? Uma coisa que dava a sensação ao povo de que se tirasse a Dilma, se tirasse o PT, o país ia ser uma maravilha, né? Isso acabou se consumando fortemente na eleição de 2016, onde o povo, não, então vamos tirar o PT das prefeituras, nós perdemos a maioria das prefeituras, mas agora, depois de 2 anos do governo que proclamava que ia fazer a ponte para o futuro, né? E a situação no país está cada vez mais catastrófica, o povo brasileiro fala, não, vamos retomar aqui o caminho do desenvolvimento, o caminho do progresso, o caminho da distribuição de renda que o PT propõe. E é isso que nós estamos vendo nas pesquisas, não só o Lula crescendo, como o próprio PT recuperando a sua simpatia junto ao eleitorado, que provavelmente vai resultar em um número maior de votos. Você acha que dá para voltar a bancada como era? Acho que era 88 antes. Sim, nós podemos chegar a um número maior, nós não temos ainda uma projeção muito clara, por conta de que você tem situações diferentes, né? Você tem a situação como de São Paulo, onde a gente tem praticamente uma chapa pura, aqui nós temos uma coligação com o PCdoB. Nós temos situações como da Bahia, onde a nossa chapa está misturada num chapão com vários outros partidos. Então, a tradição na Bahia é formarem 2 chapões, né? O chapão da oposição e o chapão da situação. E aí se mistura tudo. Então é mais difícil você aumentar a bancada numa situação como essa. Provavelmente, se nós tivéssemos uma chapa pura na Bahia, nós aumentaríamos, mas numa situação de coligação, isso já se torna um pouco mais difícil. Isso se repete no Ceará, se repete no Piauí. Então é uma situação que a gente pode crescer, eu acho que a gente vai crescer. Por exemplo, tem estados como Pernambuco, que a gente está sem nenhum deputado. Provavelmente nós vamos fazer 2 ou 3 deputados, né? O Rio Grande do Marília Norte. É um deles, né? Possivelmente. Quem? Marília Reis. Marília Reis, com certeza, vai ser uma deputada muito bem votada. Rio Grande do Norte, onde nós estamos em primeiro lugar para o governo do estado, nós não temos hoje nenhum deputado. Então também a gente deve eleger lá 2 ou 3 deputados. Então, essas situações que estão nos estados, são 9 estados onde o PT não tem nenhum deputado, que a gente calcula que pelo menos um nós vamos eleger. Zaratini, como é que se explica esse fenômeno, né? A gente sabe que o Nordeste, tradicionalmente, era um grotão dos conservadores e tal, só que o Lula ali está dominando, né? Mas nessa área de deputados, continuam os conservadores majoritários no Nordeste. Como é que se explica esse fenômeno? Por que o Lula não faz com que deputados do PT sejam eleitos? Porque até governadores são eleitos do PT, etc. Mas quando chega no deputado senador, chega lá embaixo, conservadores. Por quê? Exatamente, porque você tem esquemas eleitorais, né, muito tradicionais, muito bem articulados, que envolve o vereador, o prefeito, vem lá de baixo, aquela elitezinha de cada cidade, né, que ali domina a política. Então é muito difícil você romper com isso. Então você pega cidades do interior do Nordeste, por exemplo.
o partido, o PT, naquela cidade, são pessoas que estão fora da tradição política da cidade. Então elas têm uma dificuldade muito grande de se colocarem, de ser eleitas, elas não têm recursos, né? Elas partem para as eleições, e isso não é só no Nordeste, aqui em São Paulo mesmo. Nas cidades aqui do interior de São Paulo, a condição econômica dos nossos candidatos é muito difícil, né? Então o pessoal é pobre, nossos candidatos são pessoas pobres, que não têm amigos ricos, né? E que, portanto, não têm onde captar recursos para suas campanhas. E vão enfrentar a elite local, que geralmente é o dono do supermercado, é o dono da posto de gasolina, é o dono da empresa de ônibus, enfim, é aquela elite local que tem recursos para fazer uma campanha. Então a campanha, a gente vê essa diferença. Já o eleitor, ele vota então no candidato forte da sua cidade, e para governador e presidente ele vota na política, vamos dizer assim, ele vota com maior liberdade porque ele está vendo principalmente a campanha pela televisão. Você sabe que isso acontecia no século XIX, né? Eu estou me lembrando agora, eu costumava ler um jornal da Biblioteca Nacional de 1840 e tinha esse negócio. Estava nos jornais, o candidato pedindo votos, ele disse, olha, vote em mim e tal. É do mesmo jeito que era no século XIX. Exatamente. A coisa de deputado, né? Porque no Império tinha deputado também, né? E o voto era assim, era coisa de compadre. Pô, vota em mim porque a prima e tal, não sei o que, continua até hoje isso, né? É uma tradição política muito forte. Pelo que você falou e pelo que eu entendi, esse interiorzão não vota em partido, vota no compadre, no dono da venda, não é uma coisa de PT, PSDB, o cara nem sabe quem é o partido, não penetra. Não é só que não vota no partido. O partido, em cada cidade, o PT, ele é muito fraco. Muito fraco. Né? Ele é muito fraco, ele não tem uma campanha que coloque ali, né, candidatos que chegam com força e tal. Então, quando é uma cidade mais industrial, uma cidade onde tem sindicato, uma cidade onde criou você tem lideranças que se formaram fora da elite, mas que tem uma certa base de apoio, né? Principalmente essas cidades industriais, as cidades onde você tem sindicatos de bancários, por exemplo, as cidades onde você tem um movimento rural forte, organizado, né? Então aí você tem um plus a mais. Vou dar um exemplo para você. O oeste de Santa Catarina. O oeste de Santa Catarina, o PT é muito forte, porque você tem pequenos agricultores organizados, né, que dão uma base de sustentação para o PT naquela região. Tem os movimentos ali, né? Tem movimentos e tudo mais. Né? Mas agora, é interessante que também tem outro fenômeno, que é a aprovação do Lula com menos de no mínimo 50% em todos os estados do Nordeste, né? Como o Alex está dizendo. Você acha que isso facilita a divulgação de nomes para o Congresso junto com a campanha do Lula? Porque é uma aprovação altíssima, né? Claro, sem dúvida, isso ajuda a puxar o voto dos nossos candidatos, né? Isso é fundamental, quer dizer, o Lula puxa a bancada como um todo. Então, eu acredito que nós vamos ter esse crescimento em função disso, né? Em função dessa puxada que o Lula dá na chapa toda. Agora, também a gente às vezes falha muito, né? Principalmente eu discuto isso muito com os sindicalistas, porque você pega a reforma trabalhista, né? Teve os deputados que votaram a favor da reforma trabalhista. Eles têm que dizer para o povo quem é que votou a favor, né? E não adianta fazer um quadro com 50 nomes, tem que fazer um quadro em cada cidade, quem teve voto naquela cidade, quem que votou contra ali, que aquele deputado votou contra o trabalhador, né? Votou a favor da reforma trabalhista. Então, são questões que têm que ser expostas, né? Nós não estamos aqui discutindo se o deputado é gordo ou magro, se é bom ou ruim. Eu quero saber o que ele vota, como ele vota. Isso tem que ser explicitado para o povo brasileiro. Ô Zaratini, você na campanha deve estar muito em contato com o povo e etc. O que as pessoas falam a respeito do Lula? Quais são as dúvidas que as pessoas têm a respeito do Lula? Se está preso, se pode votar nele? O que você tem encontrado? Olha, é interessante porque nós não temos assim um tipo de pessoa que pergunta, que tem dúvidas sobre o que o Lula vai fazer. As pessoas
querem saber se o Lula vai poder ou não vai poder ser candidato. Se ele vai estar na urna. Então, quer dizer, a pessoa quer ter segurança de que ele vai estar na urna porque quer votar nele. Né? Essa é uma coisa interessante. Nós não tem uma discussão se vai ou não vai votar no Lula. As pessoas querem votar no Lula, né? E tem dúvida se ele vai poder ser candidato até o final. E o que você responde? Qual é o Olha, diálogo? Nós temos dito isso O publicamente. que você acha? Né? A gente vai manter a candidatura do Lula até o máximo possível, né? Até o momento, caso eles consigam fazer a cassação do seu registro, aí sim nós temos uma outra situação. Enquanto não cassar o registro, Lula é o candidato. Mas escuta, pelo calendário divulgado, ia ser seguido esse calendário, né, que deverá ser seguido, até agora está sendo seguido, não há por que desconfiar que não será. Até o dia 17 de setembro, que é o último dia para trocar o candidato, não deve haver uma definição. Não tem tempo, não é? Porque tem o TSE e tem o STF, quer dizer, enquanto continuar no STF também está indefinido. Então, no dia 17 de setembro, parece que não vai estar definido, né, pelo lado legal, a candidatura. Só que, a partir daí, se o Lula for para a urna com o nome dele, acontecer alguma coisa mais para frente, os votos dele podem ser anulados. Você acha que no dia 17 de setembro, de qualquer maneira, tem que trocar o candidato ou... Olha, se até o dia 17 de setembro o Lula não tiver sido cassado o registro dele, ele é o candidato, ele tem que ser colocado na urna. Então você acha que não tem problema ele ir em frente? Mas nós vamos em frente. Porque tem o seguinte, no artigo 25 da Lei da Ficha Limpa, diz que se é o artigo que vai ser invocado pela defesa, né? Uhum. Que diz que pode ser suspensa a inelegibilidade se a defesa mostrar que há plausibilidade da vitória em outra instância, tá certo? E aí diz também o seguinte, que se num determinado momento desse percurso, mesmo o candidato tendo recebido o diploma, vier ao carimbo da inelegibilidade, ele perde tudo, os votos dele são anulados, inclusive, e aí uma se questão acontecer, é um novo golpe no Brasil, então, certo? É o segundo golpe contra a democracia. Mas está na lei da ficha limpa. Se Lula ganhar a eleição, né, e aí serão mais de 50 milhões de votos, né, com certeza, se Lula ganhar a eleição com mais de 50 milhões de votos, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, caçar um presidente, né, sem ter levado até o fim o julgamento do seu ato, é um absurdo, é um ato de força, é um ato de impedimento do poder da maioria do povo brasileiro, da execução do poder pela maioria do povo brasileiro. Né? Mas considerando o que fizeram até agora, o que o judiciário fez, condenação, prisão... Nós temos todos os motivos para desconfiar desse atual judiciário, dessa cúpula do judiciário. Né? Eles atuam com muita rapidez. Você vê agora aí, né? Aí não é a cúpula do judiciário, mas alguns juízes aqui de primeira instância já rapidamente acelerando processos contra Fernando Haddad. Né? Então, quer dizer, é um ataque permanente, né? Tem um setor do judiciário que age claramente a favor dos interesses da elite brasileira que não quer que nada mude no Brasil. Como é que você vê essa denúncia do Ministério Público? Você acha que foi extremamente política? Se foi exclusivamente política? O cara tirou da gaveta um processo que está parado há anos e aceitou o processo, então deu andamento ao processo. Então é evidente, né, que ele só fez isso em função de que Haddad passou a ser o candidato a vice-presidente. E aí justifica também porque que o PT demorou também para apresentar um nome, né? Porque quando apresenta um nome... Se apresenta é tiro certo, né? Candidato do PT que sai candidato é tiro certo. Não vai ter... Vão dar alguma forma de atacar o PT. Tem um dado interessante também nas pesquisas, que por mais que a gente veja tanto antipetismo, né? E, por exemplo, tanta preferência de voto no Bolsonaro, que é um grande antipetista, o PT tem a maior preferência partidária, né? As pessoas têm a maior identificação com o PT com uma diferença absurda entre o segundo colocado, que é o PSDB, que tem tipo 4%, né? Como é que você vê isso? Como que se explica isso? O PT é o único ódio, partido, o amor ao PT. Né? O PT é o único partido realmente
partido nesse país, né? Porque ele tem uma política, ele tem uma ideologia, ele tem uma proposta, ele tem uma concepção de desenvolvimento do país que os outros partidos não têm. Né? Você vai discutir com o PSDB hoje, se você falasse para mim do PSDB de 20 anos atrás, mas o PSDB de hoje, o que representa? Né? Você tem lá um Nilson Leitão, que é defensor praticamente da volta à escravidão, as leis que ele propõe. Né? Você tem pessoas das mais diferentes formas. Quer dizer, qual é a identificação do PSDB para o povo brasileiro? Quando você tem alguma coisa, é aquela ideia do Geraldo Alckmin. Vamos cortar, né? E o resultado está aí, o país parado, né? A economia parada, o povo sofrendo. Zaratini, você já viu... Bom, você viu todas as campanhas presidenciais, né? Desde 89. Como eu, acredito. Depois da ditadura eu vi todas. Você viu todas, né? Participei de todas. Tá te parecendo o que nessa campanha? Porque para mim está bastante claro que já tem dois pelotões. Tem o Bolsonaro e o Lula à frente e outro pelotão lá embaixo. Mas ontem, conversando com amigos meus mais inteligentes do que eu, me disseram, não, mas o Alckmin tem chance. Como é que você vê? Olha, o Alckmin tem uma arma na mão, né, que é o tempo de televisão. Então ele tem um tempo enorme, cerca de 40% do tempo de televisão é o latifúndio do Alckmin, né? Então é um latifúndio... Mas pode ser latifúndio improdutivo. Pode ser improdutivo, como várias vezes o PMDB, né? O PMDB lançou candidatos que fizeram parte desse latifúndio improdutivo. Pode ser, mas a gente não deve desconsiderar. Então, existe uma possibilidade, eu acho, do Alckmin crescer, né, em fazer o embate com o Bolsonaro aí para ver qual dos dois vai ao segundo turno contra nós. Porque eu acho que a gente está no segundo turno, entendeu? Eu tenho uma convicção de que nós vamos estar no segundo turno, que nós vamos disputar o segundo turno contra um candidato da direita. Pode ser o da direita moderada ou da extrema direita, que é o Bolsonaro, né? A direita moderada seria o Geraldo Alckmin, né? E agora, o Geraldo Alckmin precisa tirar voto da Marina, precisa tirar votos do Ciro, precisa tirar votos do Álvaro Dias, porque os votos do Bolsonaro, eu acredito difícil dele tirar. Ah, é? Porque o voto do Bolsonaro é um voto de pessoas que se identificam com aquela visão de mundo que ele expressa, né? Todo mundo conhece, sabe, quem fala que vai votar no Bolsonaro é porque sabe qual é a proposta dele, né? Então... resta ao Geraldo Alckmin buscar os votos mais ao centro, né? Então ele tem que desmontar, atrair o voto desses outros três candidatos. Tentar tirar do Ciro é mais difícil, mas da Marina e do Álvaro Dias talvez ele consiga algum sucesso. Ah, bom, mas a considerar isso, aí dificilmente ele vai tirar, né? Porque eu acho que ele só teria tirado o Bolsonaro, né? Você não acha que o Bolsonaro está herdando os votos do Aécio, do segundo turno de 2014? Está dividindo, né? Na verdade, o eleitor do Bolsonaro, a corrente política que ele expressa, eles durante muitos anos, desde que acabou o malufismo, a Arena, o PDS, o antigo PDS, eles ficaram meio órfãos de candidato e vieram sistematicamente votando nos candidatos do PSDB, Fernando Henrique, Serra, o próprio Alckmin, né? Então eles engordaram a votação do PSDB. Quando surge um candidato da extrema-direita, que retoma as ideias da ditadura militar, então esse eleitorado se recompõe com esse candidato. Esse eleitorado que fala até que o PSDB é de esquerda, né? Que FHC é comunista. O PSDB é de esquerda, né? Que a Rede Globo é de esquerda. Bom, tem tudo que Aí se encontrou no Bolsonaro. Aí se encontra aí, a doidice total. Agora, Zaratini, o que você acha? Tem gente no PT, ou dirigentes e petistas, que dizem assim, não vamos bater no Bolsonaro, temos que bater no Alckmin, que é o golpista e tal, porque Bolsonaro é mais fácil de derrotar no segundo turno. Você concorda com isso? Olha, eu acho assim, o Brasil vai se dividir muito no segundo turno, né? No segundo turno nós vamos ter um grande embate que no fim vai ser o embate que a gente vem tendo nos últimos anos, né? Nas últimas eleições. Acaba se dividindo o país entre a esquerda e a direita. O Bolsonaro, se for o segundo turno, vai girar um pouco o discurso mais moderado,
né? Eu não tenho dúvida disso. Ele vai buscar moderar o discurso para atrair o eleitor do Geraldo Alckmin, né? E nós temos que atrair o eleitor do Ciro, o eleitor do Boulos, o eleitor dessas pessoas que têm uma visão de um Brasil diferente do que nós estamos vendo aqui. Agora, o PT tem um tempo bom também de campanha, né? E, embora não vai conseguir passar vídeos do Lula em campanha, porque ele está preso, né? Tem vídeos do Haddad viajando pelo Brasil e pode passar outros vídeos do Lula, né? Você tem alguma informação? Né? Você tem alguma informação sobre isso? O que o PT pretende passar nesse tempo de TV? Só observação. Hoje o PT entrou com um pedido no TSE para gravar vídeos novos com o Lula. Hoje, notícia de hoje. Né? Para que poder entrar lá e gravar com ele. Mensagem embasado na resolução da ONU, né? Claro. A ONU preconiza que o Lula tem que estar solto, tem que estar participando da campanha, né? Não, nem fala de nem estar fala solto. Não fala de solto. Tem que estar com os direitos participar. políticos, Ele tem né? todos os direitos de candidato. Debates, ser entrevistas. entrevistado, debate, Exato. nome na urna, Então, tudo evidentemente, isso. ele tem que ser o direito de poder se expressar perante uma câmera para poder ir ao programa de televisão. E por exemplo, tem algumas imagens que o PT poderia usar que são apoios, né, de pessoas importantes que foram visitar o Lula. Claro. Você sabe se vai mostrar isso na campanha? Olha, Tá sem eu não contato. sei aí te dizer exatamente como é que a equipe que está organizando está preparando o horário, né? Nós temos um tempo bom, mas também são 2 minutos e pouco, 2 minutos e meio. Então também não é muita coisa para você usar no horário. Então você tem que dosar bem o que você vai pôr, né? E tem as inserções também, né? Os Os 30 cortes. segundos, né? O principal hoje que em pode dia entrar essas são as mensagens do inserções, Lula. né? Porque a lei foi modificada, né? A última modificação da lei aumentou o número de inserções e reduziu o tempo do programa. Então, o tempo do programa, que já foi de 1 hora, hoje é de 25 minutos, e o número de inserções aumentou bastante, né? Então, são mais de 800, 900 inserções. E é o que causa mais influência, né? Influencia mais o eleitor. Influencia porque o eleitor está no meio da programação, ele vê e lá muito rápido. a inserção, né? E são inserções de 30 segundos, 15 segundos, então é uma coisa boa de você rapidamente comunicar, né? Agora, Zaratini, você acha que essa determinação da ONU vai repercutir na campanha, evidentemente. E o TSE, o STF, etc. Você acha que há alguma possibilidade deles seguir a determinação? Olha, a gente vai lutar para que eles sigam, certo? Eu não quero aqui já antecipar o que eu acho, porque eu acho que a gente não pode abrir mão de estar lutando, de estar pelejando em todos os campos. Então, se tem esse fórum da justiça que é constitucional, nós temos que fazer a disputa lá, até mesmo para que o povo analise o comportamento desses atores políticos, né? Porque, vê bem, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, eles são poderes derivados, né? Eles, ao contrário do artigo, nós temos lá no artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo, em seu nome será exercido diretamente ou através de seus representantes. Esse é o artigo 1º da Constituição, certo? Só que o judiciário não está nesse artigo 1º, mas ele está exercendo um poder muito superior, e ele é um poder derivado, ele foi escolhido pelo presidente da República, referendado pelo Congresso, pelo Senado, melhor dizendo. Então, ele está assumindo uma posição que, ao impedir Lula de ser candidato, ele está impedindo a manifestação de uma corrente de pensamento. Isso é muito grave, né? Ele está colocando um limite à democracia, ele está apequenando a democracia brasileira. Na verdade, ele está destruindo a democracia brasileira. Então, o poder derivado daquele que foi eleito está exercendo um poder que não deveria nunca exercer. Então, a atitude correta do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, consequentemente do TSE, deveria ser permitir a candidatura de Lula. Agora, você acha, qual é a possibilidade maior do Lula sair livre? Ele ser eleito ou esperar o ano que vem as votações da ADC e do caso dele? Porque me parece, pelo que você falou e pelo que eu também imagino, se o Lula conseguir entrar com o nome na urna
Se ele é eleito, ainda mais se for no primeiro turno, não dá mais para mantê-lo preso. Claro. O que você acha? Claro, não pode, não tem como manter Ele tem que exercer uma o mandato. pessoa que é eleita com essa quantidade de votos. A presidente do tribunal, a Carmen Lúcia, me deu um branco aqui, ou o Toffoli, que vai assumir logo logo, né? Eles não podem deixar de colocar em votação aquela ADC que discute a questão da prisão na segunda instância. E a gente tem certeza de que, votada essa ADC, nós seremos vitoriosos e, consequentemente, Lula será libertado. Então, na verdade, a Carmen Lúcia pegou a bola debaixo do braço e falou: ninguém joga. Essa discussão eu não vou fazer. Então a gente espera que o Toffoli entrando, ele coloque em discussão para resolver esse problema. Que ele já disse que não vai colocar também esse ano. Né? Mas Nem aí a ele Carmen disse, mas pode mudar de ideia também, né? A gente acredita nisso. Deixa eu agradecer a audiência, que tem mais de 2.000 pessoas assistindo, e agradecer o Vanderlei, que se tornou um novo membro. Tem várias pessoas defendendo o voto em parlamentares progressistas, né? O Leonardo Vasconcelos fala que precisamos eleger uma bancada forte, o Paulo Falcão também, eleger uma grande bancada de esquerda na Câmara e no Senado. Franciele Menezes comenta essa perseguição ao Haddad, né? Se o Haddad ficar no lugar do Lula, será triturado em questão de dias. E aí eu queria te perguntar sobre o Haddad, que acabou de fazer uma viagem pelo Nordeste, e os relatos são de que muita gente vai assistir, participa dos eventos, né? Então a gente vê as imagens também, a gente está aqui em São Paulo, mas tem muita gente dizendo que ele está sendo bem recebido. Quais são suas informações sobre isso? Se o nome dele está sendo bem aceito como candidato, o vice-presidente do Lula, mas também como... Está muito bem aceito, né? O Haddad, nós nem divulgamos nada de possível substituição, até porque nós vamos manter o nome do Lula até o limite. Mas uma pesquisa no Maranhão já mostrou que Haddad herda cerca de 70% dos votos do Lula, sem fazer campanha, né? Então, se a gente colocar, se houver uma troca, nós vamos rapidamente crescer. E essa triturada que estão falando, isso vai se desmoralizar, porque quem é que hoje acredita na Rede Globo? Quem é que acredita na Folha de São Paulo? Agora eles estão tentando canonizar aí o Otávio Frias, que foi um grande jornalista, tal, teve seus méritos, mas estão tentando canonizar para que efeito do quê? Tornar a Folha de São Paulo uma igreja? Lá não é uma igreja, certo? Nós temos que fazer o debate político, isso nós queremos fazer, o que é importante para o Brasil, como nós vamos enfrentar os desafios que estão colocados para o Brasil e para o povo brasileiro. Essa é a questão, e é isso que nós queremos discutir, e que eles não nos deixam discutir na televisão, não nos deixam participar dos debates. Nós queremos ir para o debate, nós queríamos que o Lula fosse entrevistado lá em Curitiba. Por que não? Por que não permitir que os jornalistas vão até lá em Curitiba e façam entrevistas com o Lula? Seria esclarecedor para o povo brasileiro, né? Eles não aceitam isso, estão tentando impedir o Lula de falar, né? Mas o Lula está cada vez mais ocupando a cena. E hoje o Lula domina a cena política brasileira. Tudo acontece em torno do Lula, né? Se Lula vai ser candidato, não vai ser candidato, cenário A, cenário B, os pesquisadores estão ficando doidos, né? A Bolsa de Valores está pipocando, o dólar está subindo. Por quê? Porque existe essa grande incerteza que é indefinida por conta da própria situação do Lula. Você acha que o Haddad deveria ser o representante do PT nesses debates que o Lula foi proibido de participar? Ou, por exemplo, essas entrevistas na Globo com candidatos? Claro, nós colocamos ele de vice exatamente para ele assumir esse papel de falar em nome do presidente Lula. Deixa eu agradecer um superchat da Fernanda, e ela diz aqui: nada como termos o Zé Dirceu desmentindo falsa polêmica sobre Haddad e afirmando participação do Lula na estratégia. A gente entrevistou hoje o José Dirceu por volta de meio-dia, e ela está falando sobre comentários na internet, algumas pessoas de esquerda, mas eu acho que tem uma campanha de direita também que é para criar uma crise, né? Que é dizer que quem defende o nome do Haddad como candidato está traindo o PT, porque o Haddad não deveria ser visto como substituto do Lula. Queria que você falasse sobre a participação do Lula nessa escolha do Haddad, esse diálogo constante que a campanha faz. Olha, o Haddad é a pessoa responsável pela
montagem do programa de governo do Lula, né, uma pessoa da confiança dele, uma pessoa que tem uma convivência com ele muito próxima, né, que tem conversado constantemente com ele. Então é uma pessoa que nós temos total confiança de que vai dar a melhor expressão para esse programa, né? Agora, nós estamos num momento que a gente vai até o limite da conjuntura política, né? E a conjuntura política, ela dá responsabilidades ao PT. O PT dizer, nós vamos ficar fora do jogo, né, como alguns acham que deveríamos fazer, seria talvez uma inocência a gente achar que vamos fazer o quê no país? A oposição venezuelana, né, até hoje, né, fica lá batendo cabeça, porque em alguma eleição lá para trás, eles decidiram não participar, denunciar o chavismo. O Chaves ganhou a eleição, né, fez uma modificação na Constituição, trocou os juízes do Supremo Tribunal, lá da Venezuela, né, organizou politicamente o país de acordo com a visão dele e do partido dele, certo? Então a oposição depois ficou reclamando. Nós não queremos ser a oposição venezuelana. O PT foi criado para mudar o Brasil. O PT tem a responsabilidade de fazer isso. É o maior partido de oposição, é o partido com maior enraizamento popular, é um partido que tem uma visão do Brasil, certo? E que o povo acredita. Portanto, nós não podemos chegar e falar, não, nós estamos fora, nós vamos denunciar. Não, denunciar nós já estamos denunciando. Nós queremos participar e definir claramente, né, que rumo vai o país. E nós achamos que esse rumo vai ser definido com a participação fundamental do PT. Zaratini, quantos votos você teve na última eleição? E essa eleição, com Lula preso, você acha que você vai ter mais votos, igual ou menos? E o que influencia a campanha do deputado federal Lula estando preso? Olha, eu tive 138 mil votos na última eleição. Eu não sei te dizer se eu vou aumentar ou diminuir, né? Nós temos uma chapa muito boa aqui em São Paulo, né? Uma chapa onde a gente tem cerca de 20 companheiros e companheiras que são competitivos, né? Que estão também fazendo suas campanhas, mais ou menos 20, né? Uhum. Que são bastante competitivos, que têm condições de ganhar a eleição. Eu acho que nós temos hoje uma bancada aqui em São Paulo de 10 deputados federais. Eu acho que nós podemos aumentar para 12 ou 13 deputados, né? Pode ser até mais que isso. E nesse time todo aí de 20 tem muita gente disputando voto, né? Então isso é muito bom. Nós temos companheiros aí como o Márcio Postman lá em Campinas, né? Que é de Campinas e foi candidato a prefeito 2 vezes. A Thelma de Souza lá em Santos. O Felipe, que é candidato em Diadema, foi prefeito de Diadema. Nós temos vários candidatos que não são deputados atualmente. A Juliana Cardoso, aqui em São Paulo, que é uma militante vereadora aqui da capital. O Alfredinho. José de Felipe, né? José de Felipe, de Diadema. Então, nós temos um time. A Amélia Naomi, né, que é lá de vereadora, lá de São José dos Campos. O nosso time é muito bom aqui. É o Gabas time, também. O Gabas. Nós temos um time muito bom, além dos que já são os deputados, né? E que, logicamente, já tem toda uma estrutura bem montada. Então eu acho que esse time todo, você chegar e falar quantos votos você vai ter, não sei, depende de quantos outros vão ter também, né? A gente torce para que todo mundo aumente a votação e a gente, consequentemente, tenha uma bancada maior. Mas você acha que atrapalha a ausência do Lula? Atrapalha vocês também? Afeta vocês? Se Lula tivesse fazendo campanha, nós estaríamos com um número maior de votos, eu não tenho dúvida disso, porque o Lula atrai muita gente, o Lula mobiliza muita gente, né? Quando você faz uma atividade e vai estar lá presente o Lula, isso tem uma atração muito maior do que nós apenas que somos líderes bem pequenininhos perto do Lula, né? Tem uma pergunta aqui do Wilton Santos, ele diz: o PT conseguirá superar 2002 quando elegeu 91 deputados federais? Olha, não sei, viu? Pode ser que a gente consiga, né? Tem estados em que a gente não tem nenhum representante, né? O caso de Pernambuco, que nós vamos crescer muito. Rio Grande do Norte, nós vamos crescer. Né? A Paraíba, nós vamos crescer. Enfim, tem vários estados do Nordeste que nós vamos crescer. E mesmo aqui, você pega o caso de Santa Catarina. O Décio Lima, que é um companheirão muito bom, ele assumiu uma candidatura de governador e está levantando o PT em Santa Catarina. Uhum.
Então, Santa Catarina, que tem hoje, se não me engano, 2 deputados federais, que é o próprio Décio e o Pedro Kizai, provavelmente vai eleger 3 ou 4. Então, você tem um crescimento, né? O Rio Grande do Sul, que eu acho que nós vamos ter uma surpresa boa no Rio Grande do Sul, com o Rosseto. Então, eu acho que o partido vai ter um crescimento. Eu não sei prever aqui quanto nós vamos chegar. E o Estado de São Paulo, deputado? Você está andando aí na rua também, vê a campanha do Luiz Marinho aqui, né? Como é que você está enxergando a recepção do Marinho, que ainda está com pouca intenção de voto na pesquisa, né? Você acha que dá para crescer, ainda dá tempo? O Marinho, todas as vezes que o PT lança um candidato que nunca disputou uma eleição majoritária, a gente sofre no começo, né? O próprio Haddad, quando foi candidato a prefeito a primeira vez, ele ficou um bom tempo lá com 3%, 2%, 4%, sofrendo. Quando ele cresceu? Quando começou a televisão. Né? Quando começa a televisão e avisa o povo quem é o candidato do PT, a gente tem um crescimento muito rápido. Então, eu acho que o Marinho, a partir do dia 31, em que ele aparece, eu não sei se vai ser no primeiro programa ou no segundo, que entra o governador. 31 é o primeiro. Já é de governador? É. Eu não sei se é o de governador ou de presidente. Não, de presidente é sábado. 1º de setembro, né? Presidente é terça, quinta e sábado, governador segunda, quarta e sexta. Então, o Marinho entrando na televisão, botando a cara, mostrando que é o candidato do PT, né, e a proximidade histórica que ele tem com o Lula. E mostrar, né, isso na TV mostrar também. isso, eu tenho certeza o Marinho vai crescer rapidamente e nós vamos enfrentar o Dória, na minha opinião, aqui em São Paulo. Quer dizer, nós vamos ter um embate com o Dória, porque o Dória representa essa máquina que domina a estrutura do estado de São Paulo há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, porque se você pegar desde o Montoro lá atrás, né, o Dória foi presidente aqui da empresa de turismo aqui da cidade de São Paulo, né? Antiga Anhembi. Então ele é fruto dessa elite paulista que controla a máquina aqui no estado. Eu acho que ele vai acabar disputando com o Marinho. Nós vamos para o segundo turno contra o Dória. Agora, o SCAF tá bem também nas pesquisas, né? Você acha que o maior ataque tem que ser direcionado ao Dória mesmo e não ao SCAF? O SCAF é uma personagem paralelo, né? Lógico que nós vamos debater com o SCAF, vamos debater com o Márcio França, mas eu acho que o grande embate nosso em São Paulo é o PSDB, né? Essa máquina antiga do PSDB. E aqui o Dória, você vê, ele faz um jogo, ele tem apoio da turma do Alckmin e tem apoio da turma do Bolsonaro. Então não é pouca coisa, não, porque ele se identifica com esses valores da extrema-direita, né? Ele se identifica com tudo que isso que é de pior. Então ele tenta, sem se definir muito entre Alckmin e Bolsonaro, ele vai levando o jogo desse jeito, né? Agora, por isso que eu acho que ele vai ter voto de muita gente do Bolsonaro. O Luiz Marinho, eu acho que é o mais afetado pela ausência do Lula, né? Sim. Muito diferente o Lula aqui, né? De corpo presente, mostrando o Luiz Marinho e o Luiz uma Marinho, trajetória no sindicalismo sozinho, também, né? E claro. não é conhecido no estado, né? Ele fez um grande trabalho, mas em São Bernardo do Campo. Eu acho que os governadores, né? Principalmente Luiz Marinho, né? Pouco conhecido, é que vai perder mais com a falta do Lula na campanha, né? Como ele fez com a Haddad, quer dizer, né? A campanha prefeito aqui foi... Né, muito crescimento do Haddad foi colar no Lula, né? Não é? Foi... Mas eu acho que a gente vai ter, né? 35 dias de TV aí, vai ter praticamente 17 programas do Marinho, então vai dar pra gente fazer muita coisa. Eu acho que a gente vai dar uma volta por cima aí nessas pesquisas e a gente vai ter uma surpresa aí no cenário aqui do estado. Legal. Obrigada, deputado. Obrigada, Alex. Obrigada a todo mundo que assistiu, mandou os comentários, gente. E tem Rui Costa Pimenta às 4 horas hoje. Obrigada. Tchau, tchau.